Saudações a todos os nossos queridos ouvintes, estudiosos da lição, né? Todos, como diz Jesus Cristo, como diz a Bíblia, todos eleitos para a vida eterna, né? E aqui nós estamos para a lição número 3, a fim de que todos sejam um. Esse assunto é bem importante, seja para a nossa igreja, seja para o mundo inteiro, né? Está todo mundo procurando a unidade. Santo e poderoso Deus esteja conosco nesse estudo, para que possamos aprender e ser transformados. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. O título aqui é a fim de que todos sejam um. Para quê? Ser um. Para quê? Por dois grandes motivos principais, além de outros. Não sei quantos motivos existem, mas dois são os principais. Para que possam ter poder do alto. Segundo motivo, para que possam ter credibilidade. Um grupo desunido nunca terá credibilidade e também nunca terá poder. Sem poder não há credibilidade, mas só haverá poder com a unidade. Por isso que Jesus orou aqui. Vamos ler aqui o verso de João 17, versículo 20 a 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa parte final é a parte mais importante. Jesus está orando pela unidade dos seus seguidores em todos os tempos, não é? Para que tenham um poder do alto, possam ter o poder do alto, como foi no Pentecostes, e para que o mundo creia. Pelo menos uma grande parte creia, que tem a possibilidade de crer, não é? Olha só, bem poucos problemas tiram o poder da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não precisa ter muitos problemas, não precisa ter grandes problemas. Basta que tenha alguns pequenos problemas e não teremos poder. Essa é a grande questão. Não podemos ter problemas entre nós, mas temos, não é? Esse é o problema, um dos grandes problemas. Jesus, quando esteve aqui, nos seus últimos dias, ele orou. Fez a oração, como chama-se, oração sacerdotal, ou a oração que está em João capítulo 17, é todo o capítulo essa oração, não é? Então, num primeiro momento, ele orou por si mesmo, porque ele era ali a vítima, o cordeiro, melhor dizendo, é vítima também, cordeiro, vítima de Satanás, vítima do pecado, vítima de sua própria escolha de ser por nós sacrificado. Mas também ao mesmo tempo, ele era o sumo sacerdote, não é? Ele era o que estava oficiando, ele era tudo ali, ele era tudo. Ele era o intercessor, ele era o mediador, ele era o que proporcionava o perdão para nós. A salvação, ele que nos alcançava a graça, seja dos que viveram antes da cruz, mesmo antes do dilúvio, seja os que viveriam depois. Imagina o que se teria que fazer com Enoque, com Moisés, com Elias, se Jesus tivesse falhado na cruz. Gente, esses homens não poderiam ser perdoados, porque a graça que lhes permitiu que fossem levados ao céu, etc. e tal, era mediante a futura morte bem sucedida de Jesus Cristo. Ou seja, ele teria que vencer, né? Por isso Jesus orou por si mesmo, não só por esses três, por todos. Ele orou por si para que ele vencesse, para que ele não sucumbisse. Ele era Deus,
Mas teria que lutar aqui não como Deus, e sim como ser humano. Isso piora todas as condições. Se eu tenho o poder ilimitado e tenho que lutar em condições de ser humano, eu não ia conseguir. Mas eu ia passar a mão, pelo menos em parte do poder, para... Seria muito difícil conseguir, muito difícil. Eu fico espantado como Jesus conseguiu. Como ser humano, Jesus não lutou como ser divino, lutou como ser humano, né? E por isso que ele orou por si, para que ele fosse um com o Pai, um ser humano com o Pai, ser divino, né? Ali naqueles momentos, para que ele vencesse. Essa unidade todos os seres humanos podem ter. E até devem ter. Essa nós devemos ter também, né? E daí a segunda oração que ele fez foi pela unidade dos seus discípulos. E a terceira, não, a segunda parte da oração e a terceira parte da oração foi pela unidade de todos aqueles que posteriormente viessem a crer, né? Então ele orou para que sejam um, para que o mundo creia, né? Para que o mundo possa ter o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro é simples, é o seguinte: Deus criou o mundo, Deus criou a vida, né? E Deus veio aqui na Terra em forma humana para resgatar aqueles que pecaram. Em resumo dos resumos, esse é o conhecimento verdadeiro. Agora, a evolução, essas coisas, isso não é o conhecimento verdadeiro, né? Então Jesus orou pelos seus discípulos também. Ele orou contra algumas coisas em seus discípulos. Ele orou contra a decepção que eles teriam por causa da morte de Jesus Cristo, né? Eles sabiam que Jesus iria morrer, sabiam que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia, porque ele tinha dito isso a eles várias vezes, mas isso não entrou na cabeça deles. Eles não acreditavam nisso, né? Então haveria uma tremenda decepção, que essa decepção não fosse tão grande que acabasse com a fé deles, como acabou com a fé de Judas Iscariotes. Orou contra a fragmentação dos interesses que eles tinham ainda, né? Orou contra os desejos particulares de cada um. Eles não tinham um desejo unânime, não, cada um queria uma coisa para si, né? Ou seja, cada um queria levar vantagem, cada um queria ser servido e não servir, né? Então Jesus orou para que eles fossem um entre si, assim como o Pai era um com Cristo e Cristo era um com o Pai, eles fossem um com Cristo. Que a unidade que havia, que ele tinha orado por ela, e que havia entre Cristo e o Pai, também houvesse entre eles e Cristo com eles. A parte de Cristo com eles estava garantida, mas a parte deles com Cristo não estava garantida. Isso dependeria deles. E por esse motivo que Jesus orou, né? Porque ainda havia muita inveja, muitos ciúmes, né? Eles precisavam ser um. Por que precisavam ser um? Já dissemos e vamos repetir. Para que pudessem receber poder do alto. E para que o mundo cresça neles, naquilo que eles iriam testemunhar. Cresça no seu testemunho, não é? E também Jesus orou por nós, orou pela igreja hoje, orou por todos aqueles que estão em todas as igrejas e que são sinceros e que seguem, muitas vezes pensando que estão seguindo corretamente, mas não sabem que nós estamos por aí. Orou por eles também, orou por todos aqueles que esperam em Jesus Cristo, não é? Muitos já morreram ou vão morrer ainda sem ter o conhecimento verdadeiro completo. Mas foi por eles que Jesus orou também, não é? E eles viveram ou vivem de acordo com aquilo que sabem. Portanto, estão salvos. Se não souberem mais, não é? Então,
como é que era a estratégia da oração de Jesus Cristo, completando agora? O Pai e o Filho são um. O Filho e o Pai são um. O Filho e os discípulos são um. Os discípulos com o Filho são um. Então, assim todos os demais, e hoje a Igreja de Cristo, e muitos de outros lugares, sejam um com Cristo, assim como Cristo é um com eles, e que haja unidade de amor um com o outro, né? Então, aqui estamos falando da unidade entre os cristãos, né? Para no final pregar a mensagem dos 3 anjos e do 4º anjo. Que mensagens são essas? A primeira mensagem diz 2 coisas: adorai o Criador. E a segunda coisa diz: tem o juízo, que começou em 1854. Essa mensagem já foi pregada e vem sendo pregada desde aquele tempo de 1854, antes até um pouco. A segunda mensagem diz: caiu Babilônia, ou seja, ela vem caindo. Muitos adeptos de Babilônia ou já saíram de Babilônia ou estão se preparando para sair. Então ela está caindo. A terceira mensagem é fulminante. Essa ainda não foi pregada, vai ser pregada a partir do decreto dominical. Ela é fulminante. Ai daquele que recebe o sinal da besta. Ou seja, traduzindo, ai daquele que santifica o domingo quando vier o decreto dominical. Por que quando vier o decreto? Por 2 motivos. Primeiro, porque vai ser obrigatório. Segundo, porque deste momento em diante haverá o alto clamor da pregação, da santificação do sábado, e todos ficarão sabendo, com comprovação nas Escrituras, qual deve ser, de fato, o verdadeiro dia a ser santificado. Então todos poderão tomar uma decisão consciente, mediante conhecimento fundamentado. E quem decidir continuar guardando o domingo, este vai receber o juízo de Deus, porque ele sabe agora qual é a verdade, né? E o 4º anjo, que está em Apocalipse, esses 3 anjos estão em Apocalipse 14, o quarto anjo está em Apocalipse 18, especialmente no versículo 4, diz assim: sai dela, povo meu, ou seja, sai de Babilônia, povo meu. Jeremias já dizia isso. Então sai de Babilônia, povo meu, meu povo, porque agora está terminando o tempo da graça, né? Se acumular os pecados de Babilônia até o céu, se você quiser salvar a tua vida, sai imediatamente. E não muito depois, bem pouco depois, não sei quantos dias ou quantas semanas, não sei, fecha-se a porta da graça, porque todos já tomaram a sua decisão. Ou continuam em Babilônia, ou saíram já, né? Esses que saíram guardarão os mandamentos de Deus, que são eternos. Assim como Deus é eterno, tudo que Ele faz é eterno. Esses guardarão o conhecimento os mandamentos de Deus, né? E conhecerão a Deus como o único Deus, que nunca muda, o verdadeiro Deus, e conhecerão a Jesus Cristo. Isso está em João 17, versículo 3. Né? E conhecendo a Deus, e este é o conhecimento verdadeiro, não há como não amar a Deus, né? E quem ama a Deus se vincula a Deus por amor, e se vincula com os outros também por amor. Então seguem o princípio do novo mandamento que Jesus lhes deu, que não é novo, mas que é uma forma diferente de explicar aquilo que já sempre foi, e que é aprofundado, né? Que nós vamos nos amar uns aos outros, não mais como nós nos amamos a nós mesmos, e sim como Jesus nos amou. Bom, Jesus nos amou muito mais do que nós mesmos nos amamos, né? Então, esse é o ponto da unidade, amor. E o amor porque vem do conhecimento de Deus, sobre Deus. Que nós tenhamos essa unidade baseada no conhecimento bíblico a respeito de Deus.
E eu vou ter que concluir aqui, né, porque terminou o assunto e também porque está ventando cada vez mais forte. Eu vou ficar com meu penteado cada vez mais feio. Santíssimo e poderoso Deus, continue conosco, nos dando do teu conhecimento por meio do estudo dessas lições maravilhosas. Que assim possamos alcançar unidade entre nós, estando unidos com Cristo, como Cristo é unido com seu Pai. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.